David Rai aqui, bem-vindo ao canal Sabedoria da Torá. Você está na série 7 Leis de Noé. O que acontece quando o Ben-Hur transgride por engano, intencionalmente ou porque obrigaram ele uma das 7 leis? Qual a diferença entre aquele que quer cumprir as 7 leis de Noé e aquele que quer se converter ao judaísmo e mesmo cumprir as leis dos judeus, as 613? É permitido? Proibido? Ele vai ter benefício disso? E com relação a tzedakah, será que um Ben-Hur pode dar tzedakah? E se ele quiser oferecer um sacrifício quando o templo estiver construído, é aceito? Será que é permitido o Ben-Hur estudar todas as partes da Torá? Será que ele está livre para estudar a Torá oral, a Torá escrita, Kabbalah? Será que o não-judeu pode criar uma religião própria por si só? Então vamos, se Deus quiser, começar a responder a todas essas perguntas no nosso estudo de hoje. Parte 4. Um Ben-Noar, um não-judeu que segue as 7 leis de Noé, que comete uma transgressão por engano, sem intenção, e em uma de suas mitzvot, fica isento de qualquer punição. Isso quer dizer que se o Ben-Noar ele descumprir as 7 leis de Noé sem querer, ele não vai ser punido por isso. Exceto no caso de homicídio involuntário. Se ele matar uma outra pessoa no assassinato, no homicídio, sem querer, se ele matar alguém sem querer e o vingador de sangue, Goel Hadam, parente próximo da vítima, ao matar, não será punido por isso. A gente explicou anteriormente sobre o que é o matador de sangue, o Goel Hadam. Existe essa lei quando o templo está construído, que é, uma pessoa matou outra sem querer. Um caso, ele tem um machado e ele está acertando a árvore para derrubar ela. E quando ele foi puxar o machado para trás, a cabeça do machado de metal voou e acertou acidentalmente alguém andando na rua, no caminho atrás dele. E ele matou essa pessoa. Ele não vai ser punido com a morte, mesmo que tiverem testemunhas. Ele é considerado como alguém que matou involuntariamente. Existiam cidades-refúgio que eram cidades periféricas, fora da cidade. E lá era lugar de proteção e de asilo para esses que mataram involuntariamente. Eles tinham que fugir para lá. E no caminho, entre onde eles estavam até a cidade-refúgio, o Goel Hadam é o vingador de sangue, que alguém da família da vítima pode matar para se vingar daquele que matou sem querer. Isso levanta muitas perguntas, é uma aula por si só. Será que a Torá permite a vingança? Não está escrito Altikom, Altitor, é proibido se vingar? Então, como aqui fica permitido, a gente vê também nas escrituras que Hashem se vingou do inimigo de Israel. Como assim Deus se vinga? O próprio mesmo Deus falou que é proibido se vingar? Então, tudo isso vai dar espaço para a gente fazer um estudo por si só sobre vingança. Esse não é o momento, mas a gente vê que existem sim momentos que são permitidos se vingar e a maioria dos momentos que é proibido. Ou será punido por isso. E não será punido por isso. Quer dizer, se o Goel Hadam, o vingador de sangue, matar o assassino acidental, ele não vai ser punido em absoluto por estar vingando aquele parente dele. No entanto, o Ben-Noar não possui o direito de se refugiar em uma Ir Miklat, uma cidade de refúgio. Ou seja, quando eu expliquei ainda há pouco sobre a cidade de refúgio, isso é a lei do judeu. Agora a gente está vendo que o Ben-Noar, ele não tem cidade de refúgio, ele vai ter que se proteger contra o vingador de sangue. E, inclusive, se ele matar o vingador de sangue, ele também não é punido. Ele também não é punido. Como no caso de Israel. No caso de Israel, ele vai ter cidade de refúgio, o caso do Ben-Noar, não. Mas também os tribunais dos Ben-Noar também não aplicam a pena de morte contra ele nesse caso, por morte por assassinato acidental, por homicídio acidental. Ele não vai ser condenado pela morte, com a morte. Em que situação estamos falando quando ele pecou por engano em uma de suas 7 mitzvot, isto é, quando transgrediu sem intenção consciente? Então vamos a gente pensar com nós mesmos. Se ele viu um pedaço de carne,
ele viu um pedaço de carne ali, estava em cima do balcão, no local onde as carnes sempre são colocadas. Ele pegou, cozinhou a carne e comeu. Aí depois ele foi descobrir que aquela carne era parte de um animal que tinha se acidentado e perdeu aquela parte. Aquela perna, no caso. E o animal está vivo até agora, e você comeu parte de um animal vivo. Ele não sabia, foi intencional. Então ele não é punido com a morte por isso. Ou se tinha um objeto no meio da estrada, ele pensou que aquele objeto não era de ninguém, ele pegou para ele, né? Ele não tinha nenhum sinal que aquele objeto era de alguém, não tinha nome em cima do objeto, não tinha uma carteira, não tinha nada. Era um monte de notas amontoadas assim num canto. Ele pegou aquilo para ele. Ele não sabia que alguém colocou ali como um sinal para que um outro viesse e pegasse. Ele, sem querer, descobriu aquilo e pegou para ele. Ou seja, de novo, ele não roubou de propósito. Ele roubou pensando que alguém perdeu aquilo. Vamos ver o caso que o Rambam vai nos dar. Por exemplo, teve relação com a esposa do próximo, achando que ela era solteira, ou até sua própria esposa. O caso aqui, então, seria uma mulher que ele encontrou. Ela se ofereceu para ele. Ele nem chegou a perguntar se ela era casada ou não, porque o comportamento dela era de mulher solteira. Ele teve relação com ela e ele estava passando nesse momento pela proibição de relação proibida. Só que ela não falou nada. Então, no caso, ela vai estar obrigada, ela vai estar condenada e ele não, porque ele não sabia. Ele não tinha ideia daquilo. Porém, se ele sabia que a mulher era esposa do próximo, se ele tinha consciência de que ele estava fazendo uma das 7 proibições, uma das 7 leis de Noé, mas não sabia que isso era proibido para ele, pensando que esse ato seria permitido, ou se ele matou alguém sem saber que era proibido matar, então isso é considerado próximo de intencional. Karov lemezid. E nesse caso ele é condenado à morte. Qual que é o caso? Que ele sabia que a mulher era casada, ou se ele matou alguém e ele justifica dizendo: eu não sabia que era proibido matar. O que o Rambam diz? Isso é considerado próximo de intencional, e nesse caso ele é considerado a morte. Está dentro da pessoa, está na natureza do ser humano ele saber que ele não pode matar. Como ele vai falar, matei, eu não sabia que era proibido. É uma justificativa que o Rambam define como próximo de intencional, e nesse caso ele é condenado à morte. Isso não é considerado um simples engano. Não tem como alguém se enganar falando: eu não sabia que eu não podia matar, porque ele tinha a obrigação de aprender e não aprendeu. O que é aplicado sobre esse que se justificou dizendo que ele não sabia que era proibido assassinar? Que ele tinha a obrigação de aprender e ele não aprendeu. O quê? Uma das coisas mais básicas que existem. O que você não gosta que façam com você, não faça com o próximo. Vocês não querem que te matem, certo? Então também não mate o outro. Aqui eu estou adicionando, mas é algo óbvio, né? Com relação a matar, atrair o outro, etc. São coisas que são a lógica, o cérebro potente que Deus nos deu, ele é muito mais do que o suficiente para entender que isso é um ato proibido. Então, por isso ele é julgado, na verdade, que ele especificou nesse caso de morte. E também no caso de relação, né, de traição, ele não especificou aqui esse caso. Ele falou o caso de que ele pensou que a mulher era solteira, no final ele teve relação com ela pensando que ela era solteira, então ele ficou patur, ele não teve essa condenação, essa punição sobre ele. Porém, se ele soubesse que ela é casada, tivesse relação com ela, e depois viesse justificar dizendo: não sabia que não podia ter relação com mulher casada, isso não é aceito também. Isso eu falando, não é o Rambam. Por quê? Porque eu uso o mesmo princípio anterior. É algo lógico. A Hashem deu pra gente um cérebro super potente que ele consegue entender coisas básicas como o sentimento de traição, o sentimento de matar uma outra pessoa, comer a parte de um animal vivo, que é um ato de crueldade absoluto. Daí por diante, é tudo que o cérebro, a lógica, consegue chegar. Um benor que for forçado com violência a transgredir uma de suas mitzvot
tem permissão para transgredi-la. Significa o seguinte: se o Ben-Noar ele for obrigado por outro, significa ele acabou que a cidade onde ele mora foi dominada por idólatras. Os índios chegaram lá batendo tambor, querendo comer carne de humana, fazer sacrifícios para a árvore, louvar o deus trovão deles, e eles vêm, botam o arco e flecha na cabeça do cidadão, pega a lança deles, mira assim na cabeça do cidadão e fala: você se ajoelha para a estátua aqui, para esse pedaço de madeira, para essa árvore, e louva ela como um deus, ou eu te mato? Para um Israel, para um judeu, ele é proibido de fazer 3 proibições. Ele tem que dar a vida dele e não passar sobre essas 3 proibições, que são não fazer idolatria, não fazer relação ilícita e não assassinar. Significa, se pegarem uma arma, botarem na cabeça do judeu e falarem: ajoelha para essa estátua, ele luta pela sua vida, ele até mesmo, se for o caso, deixa que matem ele, e ele não vai fazer idolatria, não vai se ajoelhar para estátua nenhuma, não vai acreditar nada e absolutamente a nenhum material, não vai se ajoelhar para nenhum mensageiro, para nenhum ser humano, para estátua nenhuma, para pedra nenhuma, para pedaço de madeira nenhum, astro nenhum, absolutamente nada. Ele vai lutar pela sua vida ou deixar que morra e não vai fazer idolatria. Segundo caso, a relação proibida. Coloca a arma na cabeça dele, fala: ou você se deita com essa, ou você morre. Ou fala: ou ela se faz com ele, ou você morre. Ela deixa morrer, ela luta pela vida dela, ou ele luta pela vida dele, mas ele não vai cometer aquele ato. E o terceiro assassinato. Bota a arma na cabeça e falam: ou você mata, ou eu te mato. Luta pela vida, tenta tomar a arma dele, não interessa nem que dê a própria vida, mas não faz. Para os Ben-Noar não funciona desse jeito. Funciona de outro jeito. Qual que é o jeito? Vamos ler de novo. Um Ben-Noar que for forçado com violência a transgredir uma de suas mitzvot tem permissão para transgredi-la. Então, se vierem ameaçar ele de morte, aqui a palavra violência ela não ficou exata. Aqui pode ser violência, não sei até que ponto que beones, que é em hebraico, significa ser obrigado a fazer. No geral, isso envolve ameaça de morte. Mesmo que seja obrigado a praticar idolatria, o Ben-Noar pode fazer, porque ele não foi ordenado a santificar o nome de Deus. Então o Rambam ainda dá uma explicação do porquê que ele não dá a vida dele, assim como o judeu dá, sobre proibição de idolatria. Ele fala que o quê? Ele não foi ordenado a santificar o nome de Deus. E o povo de Israel, o judeu, ele está obrigado a santificar o nome de Deus no mundo. Então, entre cometer um desses 3 pecados, que ele é considerado como denegrir o nome de Deus, ele dá a própria vida santificando o nome de Deus e não transgride nem por ameaça de morte. Já o Ben-Noar pode transgredir. E, de modo geral, eles não recebem punição se a transgressão for cometida por um menor de idade. Agora a gente vai ver quem vai estar também isento caso cometa uma das 7 proibições. Ele infrinja uma das proibições de Ben-Noar. Então, quem está isento é o menor de idade, por um surdo que não tem entendimento. Na nossa geração, pelo meio da tecnologia, por muitos outros meios, ficou muito facilitado o estudo. Então, até mesmo o surdo na nossa geração, ele tem entendimento. Mas aqui a Halahá, a lei está dizendo que o surdo que não tem entendimento e ele cometer uma das proibições do Ben-Noar, ele vai estar isento. O menor de idade vai estar isento. A gente vai explicar também o que significa esse menor de idade. Ou por uma pessoa insana, quer dizer, alguém que não tem sanidade mental, por qualquer problema mental, né? Se for um demente, se for também um autista com grau extremo de autismo, que ele está desconectado do mundo, ou qualquer outra doença da cabeça, do cérebro, a pessoa não entende o que ela está fazendo, então ela é isenta.
todos esses que não têm noção da gravidade de seus atos, já que não são considerados obrigados nas mitzvot. Uma pergunta que surge é: como que o menor de idade está isento? Com qual idade ele está isento? Nós aprendemos que os judeus eles são considerados maioridade, o homem a partir dos 13 anos, por mais que a sociedade veja ele ainda como uma criança, como um garoto, a Torá já vê ele suficiente para cumprir todas as 613 leis, tanto que com 13 anos ele faz Bar Mitzvah, que é uma festa do recebimento de todas as leis quando ele tem 13 anos de idade, ou seja, pela visão da Torá, ele já tem responsabilidade para trabalhar, e lembrando que também tem que ter 2 pelos pubianos, ou seja, para definir que ele é maior de idade. Assim, os nossos sábios eles instituíram, é um estudo por si só entrar nisso, do porquê, 2 pelos aqui, etc e tal. A gente não vai entrar nisso, a gente só sabe o conceito geral. E ele tem o poder de se casar, ele pode trabalhar normal, desde antes, na verdade, né, pela Torá não tem o problema de trabalho infantil dentro das capacidades da criança, não é que vai ser algo agora que vai ser escravidão da criança. Assim como ela gosta de brincar, descobrir, aprender e se arriscar nas coisas, antigamente, que botavam, né, o pessoal no geral tinha que semear, regar, colher, a criança estava junto, aprendia, ela fazia também. Tinha que pegar os ovos da galinha, a criança podia pegar e fazer, para ela era uma diversão, era algo bom. Que a criança hoje em dia, né, a gente sabe que ela busca o que fazer, ela está sempre colada com o adulto perguntando o que ela pode fazer, como ela pode ajudar. E esse é um modo que a criança, pela Torá, ela pode contribuir, pelo menos naquela época. Nessa geração, a coisa mudou muito, a maturidade mudou muito, então eu já não sei, eu estou falando como os nossos sábios explicam sobre aquela época. Então, uma criança de 13 anos, ela já é autossuficiente, já pode trabalhar, se casar, morar sozinho, fazer compras, fazer comida, tudo já autossuficiente. Aí a pergunta é se nessa geração também se aplica. A princípio, sim, só que vai depender da maturidade da criança, do novo adulto. Se é visto que ele tem toda a capacidade, então pode deixar ele tomar a escolha dele, quer se casar agora. Mas no geral não é assim que acontece. Hoje em dia é muito comum que o garoto com 13 anos ele entre para a yeshivá, e na yeshivá ele vai sair para se casar talvez com 18, talvez com 20, 21. É algo relativo, não existe uma regra, mas existe um máximo. E o máximo já começa a se falar que a partir dos 20, 21 já está no momento de se casar e não dá para esperar mais. E a menina, com 12 anos, ela já está autossuficiente também. Ela já pode trabalhar, ela já pode se casar, ela já pode... Só que não é assim tão simples. Não é só a idade que vai definir a maturidade dela. Ela tem que ter, assim, de novo, a gente já vai entrar em questões de leis, né? Questões alárricas. Mas, a princípio, ela tem que ter sinais de mulher, que significa o crescimento dos peitos, dos pelos pubianos e outros sinais sobre a sua maturidade. Se ela tiver os sinais e ela tiver os 12 anos, ela pode se casar. Um dos sinais também, ela ter o ciclo menstrual dela, etc. Nem todos os sábios concordam, mas não importa, que não é um estudo sobre leis desses detalhes. Mas, de modo geral, obviamente que na nossa geração é algo que ele não acontece. Antigamente, a maturidade ela chegava muito mais cedo por conta da necessidade e por conta de outros fatores que a Torá também ressalta e nos ensina. Só que a gente já entende que pela Torá a maioridade ela vem a menina dos 12 e o menino a partir dos 13. Porém, tudo que a gente falou aqui sobre a maioridade não se aplica para os Bnei Noah. Não se aplica diretamente. Fica como um parâmetro, mas não se aplica diretamente. Qual que é o parâmetro principal? Todos esses que não têm noção da gravidade de seus atos. Significa, se você vê que uma criança de 10 anos de idade, ela já tem noção dos atos dela, ela entende que se ela roubar, ela vai ser punida. Ela entende que se ela bater, ela vai para o castigo, ela vai apanhar, ela vai sofrer punição. Ela já tem noção dos atos, ela sabe o que está acontecendo.
então vai ser aplicado sobre ela a pena, aqui no caso, se ela matou outra pessoa ou se ela descumpriu uma das 7 leis, pena de morte. Mas, se ele entende, isso só um juiz, né, vai julgar, vai caber ao juiz julgar isso. E caso, mas fica pra gente, né, porque gera uma revolta muito grande no povo brasileiro, essa lei do Brasil que explica sobre a menoridade, que o menor pode cometer as atrocidades que for, que depois ele vai estar solto. Então, por isso que eu estou entrando no mérito do menor, explicando sobre os judeus, como é que funciona, como é que deixa de funcionar, para dar uma introdução e dar uma construção dentro do que a gente tem para os judeus, dentro do que a gente tem na Torá, o que Deus mandou para a gente, para tentar, a partir disso, dar uma atribuída para o outro lado. Então, não fica algo fixo, porque poderia se dizer, então dos 13 anos para cima, o garoto pode fazer, pode matar, pode roubar, pode fazer o que for, sequestrar gente, que ele não vai ter pena de morte, ele não vai ser punido. Só que isso não é verdade, porque se ele entender os atos dele, ele vai ser punido. A gente pode colocar um caso. Chegou um pai bem maligno, bem malvado, bem a pessoa ruim, e falou para o filho, vai lá, rouba. Ele nem fala rouba, ele fala, entra lá na lojinha e pega isso, aquilo e o outro. Pega aquele pedaço de carne lá e bota no carro do papai. Aí, enquanto isso, o pai tá indo lá e tentar distrair a moça do caixa, ou então a pessoa que é responsável por fiscalizar a loja, a vendinha. E aí, nisso, a criança vai lá, pegou, colocou no carro. A criança obedeceu o pai. Ela sabe o que ela fez? Não sabe o que ela fez. Isso falando de 4 anos de idade, 3 anos de idade. A gente começa a dar... Agora, você vê, o garoto já cresceu, já tem seus 8, 9 anos. Olha, eu diria que a partir dos 4, a criança já teria consciência e maturidade. Mas não sei. Cada um que sou cada um entende o que... Porque, né? Depende de onde a criança nasceu, se ela nasceu bem nutrida ou subnutrida, se ela nasceu com o básico de informações ou não. Isso talvez vá dar dimensão para ela e fazer com que ela alcance a maturidade mais rápido ou não. Então é algo que deixo em aberto, dei uma opinião aqui e a gente leu o que o Rambam me explicou. Vai depender da noção de gravidade dos seus próprios atos. Se ele entender que se ele cometer algo de errado ele vai ser punido, e se ele fizer algo bom ele vai ser beneficiado, ele vai ganhar recompensa, esse já é suficiente para ser punido pelos seus atos, justo por já demonstrar que entende da gravidade. Talvez não da gravidade, né? Porque ele vai entender que se ele pegar o que não é dele, ele vai levar uma bronca. Mas talvez ele não tenha noção de que se ele puxar o gatilho de uma pistola e alguém estiver na mira, ele vai matar alguém. De novo, vamos deixar isso para os juízes, porque aqui a gente pode extrapolar e ficar horas só nisso. Bora, continuando. Um Benoar não judeu que se converteu ao judaísmo, agora está falando de um convertido, fez a circuncisão e a imersão ritual, circuncisão Brit Milá, e a imersão ritual que a mikve teve lá. E depois quis voltar atrás e ser apenas um ger toshav. Ele diz, eu quero só ser um Benoar. Eu fui, fiz a circuncisão, entrei nas águas da mikve, me converti, mas passou um mês, vi que é muito difícil, me arrependi, quero voltar a ser um Benoar, não quero mais ser judeu. O residente que cumpre as 7 leis de Noar, como era antes da conversão, não é aceito. Ele não pode retroceder, ele não pode voltar atrás. A partir do momento em que se converteu, deve permanecer como judeu em todos os aspectos. Ou seja, vai ser julgado como réu de morte se abandonar a Torá. De acordo com a Torá, então, no momento onde o templo está construindo, que é o momento que a gente tem o Sanedrin, que é o Supremo Tribunal Rabínico, e o não-judeu que se converteu e virou judeu, ele se arrepender e começar a descumprir a Torá como não-judeu, descumprir o Shabat, comer Yom Kippur, comer Tisha B'Av, ele vai ser réu de sua morte por ter abandonado a Torá. Porém, se ele ainda era menor de idade, quando o tribunal rabínico converteu ele, ele tem o direito de protestar quando atingir a maioridade, dizendo que não quer permanecer judeu, e então será considerado apenas como um ger toshav. Aqui,
o menor, de novo, entra na questão dele entender ou dele não entender. Se alguém foi e falou para ele se converter quando era pequenininho, ele cresceu e discordou, então ele não é judeu, ele não lotofez, não pega sobre ele, não recai sobre ele o título judeu e ele continua sendo não judeu, porque ele não aceitou. Mas se ao alcançar a maioridade, ele não protestou contra a conversão, ele alcançou a maioridade. Ele antes já tinha se convertido quando pequeno. Quando ele cresceu, ele continuou no caminho da Torá. Ele não falou que ele não queria cumprir a Torá. Ele falou, então tudo bem, vou continuar cumprindo o Shabat, comendo kasher, respeitando as leis de Tahará, vou continuar fazendo tudo normal. Ele não protestou, já não pode mais voltar atrás. Ele passa a ser considerado plenamente um ger tzedek, um convertido. E se ele quiser abandonar o jugo da Torá, abandonar as leis da Torá, vai ter sobre ele pena de morte. Um Benoar que blasfemar contra o nome de Deus, ou que praticar idolatria, ou que tiver relação com a esposa de seu próximo, ou que matar o seu próximo e depois se converter ao judaísmo, fica isento da punição. Interessante aqui. Porque depois que ele comete tudo que é proibido dentro das 7 leis de Noar, ele vai ter sobre ele pena de morte. Porém, se ele consegue se converter antes que a pena de morte se aplique, digamos que ele cometeu aquele ato proibido, ele fugiu de onde ele estava, ele conseguiu se converter no outro lugar, e depois descobrem que ele se converteu, e vem aquele tribunal procurar e buscar ele, agora ele virou judeu, o Rambam ensina aqui o quê? Ele fica isento da punição. Porém, se ele matar um judeu, ou se tiver relação com uma esposa de um judeu, e depois se converter, ele é considerado culpado e ele vai ser executado mesmo assim. Se matou um judeu, é morto pela espada. Se teve relação com a esposa de um Israel, é considerado ao estrangulamento, pois sua condição jurídica mudou a conversão. Ou seja, ele vai morrer de qualquer jeito. A pergunta é como, né? Se ele cometer uma dessas transgressões, matando um judeu ou tendo relação com uma mulher, com uma judia casada. Já explicamos anteriormente que toda a pena de morte aplicada aos Benor é pela espada. A única exceção é se o Benor tiver relação com a esposa de um judeu ou com uma jovem judia que esteja noiva. Nará meoraçá. Nesse caso, ele deve ser apedrejado. E se ele tiver relação com ela depois que ela já entrou na rupá, no pátio nupcial, mas antes de ter se unido ao marido, antes de ter tido relação com o marido da primeira relação, a pena é de estrangulamento. Assim, de novo, ele vai morrer de qualquer jeito. Se vai ser apedrejado, se vai ser estrangulado, se vai ser com a espada, ele está condenado de qualquer jeito. De acordo com a tradição recebida pela Kabbalah, o próprio Rambam fala, os Benor são proibidos de praticar cruzamentos de animais de espécies diferentes, que é Kilaim. Kilaim é mistura. Mistura, ou seja, pegar o cavalo e cruzar com a mula, né? Na verdade, que a mula é o cruzamento de, acho que, burro com cavalo. Aí nasce a mula. Isso é proibido pela Kabbalah até mesmo aos não-judeus. E enxerto de árvores, Arkavat Ilan. Porém, eles não são condenados à morte por essas transgressões. Pegar uma muda de uma árvore ou de uma planta, cortar numa árvore ou numa outra planta, conectar os dois, juntar, regar e fazer com que os dois cresçam juntos, isso é considerado cruzamento entre árvores, que é Kilaim. A proibição de Kilaim, da maneira mais completa da lei, é para os judeus, que um exemplo é colocar um boi para arar junto com o burro. O burro vai ter o tempo dele de arar, vai ter a velocidade dele. O boi vai ter outra velocidade.
O boi, ele tem alguns estômagos, então ele come o pasto, ele mastiga e entra no estômago. O burro também, ele vai comer, ele vai engolir. Só que qual que é a diferença do animal ruminante? Ele vai tirar daquele estômago e ele vai mastigar de novo. Ele vai engolir e vai para outro estômago. O burro não. O do burro já não vai mais voltar. E o burro agora ele vai sentir sofrimento porque ele vai ver o touro, o boi mastigando e comendo e vai pensar, pô, o boi tem mais comida do que eu tô vendo ele mastigar, eu tô com fome, e eu aqui mastiguei, já comi, eu não tô mais com, eu tô com fome, agora eu tô com vontade porque o touro tá comendo do meu lado. Então, olha aonde Deus se preocupou com o sofrimento dos animais. É algo incrível. Mas esse é o tipo de mistura de animais que é proibido para os judeus. Aqui o Rambam ele especificou que o que é proibido é o cruzamento. Tentar criar uma espécie nova, tentar criar coisa nova. Cruzar esse cachorro com outro para ele ficar menorzinho, para ele ficar ainda mais de madame. Pegar uma célula desse, o cromossomo desse, o ovário daquela cadela e pegar os espermatozoides desse cachorro e juntar e ver a quimera que sai. Aí nasce um bicho todo esquisito com 5 olhos, vive até 2 meses e morre, causa sofrimento à toa. Isso o Rambam diz que é proibido. Cruzamento de animais de espécies diferentes, ficar misturando espécie com espécie com espécie com espécie. Você vê nasce um cachorro micro, todo defeituoso, estressado pra caramba, aí vem dele a rodo, que acho que é o pincher, né? Tem uns cachorros aí. Espero que vocês que são donos desses cachorros não se irritem comigo. Mas a gente aprendeu com o Rambam que é proibido fazer essas cruzas, não que vocês tenham a ver com isso, só compraram um cachorro pronto. Talvez vocês nem saibam que só chegaram nesse cachorro depois de muitas tentativas e erros no laboratório. Ok. Porém, eles não são condenados à morte por essas transgressões, por ser uma proibição da Kabbalah, por ser algo de um nível mais elevado. Ele não é condenado com a morte, porém é uma proibição que existe. E um idólatra não judeu que ferir um Israel, um judeu, mesmo que apenas lhe cause uma lesão mínima, ainda que em princípio seja passível de pena de morte, não é efetivamente executado. Então é um caso aqui específico, feriu, mas não matou, não foi com gravidade, quebrou, não quebrou. Então, ele vai ser. Ele é passível de pena de morte, mas ela não é executada. É algo que vai caber ao juiz interpretar certinho. A mitzvah da circuncisão do Brit Milá foi ordenada somente a Avraham e sua descendência. Como está escrito em Bereshit 17:9, tu e tua descendência depois de ti. Significa o que? Tu, Avraham, e tua descendência depois de ti, a descendência depois de Avraham. Isso exclui a descendência de Ismael, que foi o primeiro filho de Avraham, com Agar, com a escrava Cushit de Mitzrayim, do Egito, que era a princesa do Egito. Foi dada para Avraham, a princesa do Egito, para ser escrava da esposa dela. Depois que Avraham teve lá no território de Avimelech, lá na terra dos Pilistim, na terra dos filisteus ou palestino, traduzam como vocês quiserem. Inclusive eu queria trazer um estudo sobre Palestina, Pilistim e tudo o que aconteceu na história do povo de Israel com essa contenda, com essa briga, com essa competição, não é competição, mas de certa forma eles nunca deixaram de fazer o papel de nos incomodar. E a gente vê na época de Avraham, a gente vê aparecendo os filisteus palestinos na época de Yitzhak, que ele também desce para a terra de Avimelech quando tem fome na terra, assim como seu pai Avraham fez, e não foi visto pelos olhos de Hashem, foi feito um pacto de paz com eles, e a gente vê que David Amelech lutou com eles o tempo todo, a gente vê que Shimshon, Sansão, ele se casou com Dalila e foi ruim para ele. Ele foi criticado pela Torá por isso, e Dalila era o quê? Ela era da Palestina, ela era de Gaza. Ele se casou com uma mulher de Gaza.
porque a Palestina sempre foi nesse mesmo território de Gaza, e eram chamados de Filistim antes. Esses atuais também são chamados de palestinos. Não que eles tenham algum contato de descendência, a origem de descendência não tem nenhuma conexão. Mas o nome continua desde então, desde a época de Abraão até hoje. 3.000 anos atrás até hoje é o mesmo nome. São praticamente as pessoas com a mesma tarefa de perturbar o povo de Israel. Se Deus quiser, a gente vai fazer uma coletânea, vai conseguir trazer uma aula legal sobre isso, porque é muito interessante e é algo recorrente, né? A gente vê que até hoje a gente está sofrendo o mesmo problema. E é um território que não dá para o povo de Israel, não dá para Israel conquistar. Desde aquela época, mesmo que ele foi já conquistado, depois foi perdido, foi conquistado, foi perdido. Desde 3.000 anos atrás até hoje, a dor de cabeça não acaba. Desde, na verdade, da época que o povo de Israel entrou na terra de Israel, que antes era a terra de Canaã. Mas vamos deixar isso de lado, vamos continuar com o nosso assunto. Isso exclui a descendência de Ismael, como está escrito em Bereshit 21:12, porque em Yitzhak será chamada a tua descendência. Então o próprio Deus, Hashem, foi e decretou que Yitzhak vai ter a descendência e não Ismael. E ele, sem contar que Sará, a esposa de Abraão, falou para expulsar Hagar com o filho dela, com Ismael. E aí Abraão ficou muito conturbado e com dúvida, ele foi conversar com Deus para saber o que fazer. O que Hashem falou? O que Sará, sua esposa, disser, faça. Então ele foi e expulsou Hagar e Ismael, comprovando que Deus não queria nem que Ismael estivesse na casa de Abraão. E a justificativa de Sará foi porque a esposa a própria Hagar, que era a serva de Sará e a segunda esposa de Abraão, ela humilhava Sará, ela debochava. Ismael começou a fazer idolatria assim como a mãe dele fazia. Depois a gente vê que Abraão se casou de novo com ela e o nome dela na Torá mudou de Hagar para Keturá. E Rashi explica que Keturá era Hagar, só que ela fez tchuvá, ela largou os ídolos. Querendo dizer que antes ela estava conectada com os ídolos ainda que ela era egípcia, e o filho dela, Ismael, tentava matar Yitzhak com flechas, falando que estava brincando, e fazia idolatria. E foi por esse motivo que Sará mandou expulsar Ismael, e Hashem concordou, provando que Ismael não tinha absoluta parte na primogenitura, no que trazia toda a espiritualidade e o povo escolhido que Yitzhak carregou dele para frente, porque em Yitzhak será chamada a sua descendência. E por isso também exclui Esav, irmão de Yaakov, pois Yitzhak disse a Yaakov, em Bereshit 28:4, e Deus vai dar a bênção de Abraão a ti, a Yaakov, e a tua descendência contigo, seus 12 filhos, as 12 tribos, e dali por diante. Dessas palavras aprendemos que somente Yaakov é considerado a verdadeira descendência de Abraão, que continua em sua fé e em seu caminho reto, ou seja, a emuná verdadeira, a fé verdadeira, o caminho e a descendência, o povo escolhido, foi dado para o filho, que foi prometido a Abraão, foi dado para o filho de Jacob. E somente eles são obrigados a cumprir as mitzvot da circuncisão. Só quem tem Brit Milá são os filhos de Jacob. Disseram os nossos sábios que os filhos de Keturá, que também são descendência de Abraham, depois de Ismael e Yitzhak, são obrigados na circuncisão. Já que os filhos de Ismael se misturaram com os filhos de Keturá, todos eles são obrigados à circuncisão no 8º dia, porém não são mortos por causa dessa obrigação. Olha que coisa interessantíssima que o Rambam nos ensina aqui. Abraham, depois que Sará faleceu, ele ficou sozinho, lembrando que ele tinha expulsado Hagar de sua casa. Só que Hagar aparece de novo nas escrituras, que a esposa que Abraham se casou é Keturá. E Rashi explica, como eu acabei de explicar, que Keturá, Rashi ensina pra gente que Hagar, depois da tchuvá, depois que ela voltou para o caminho correto, largou os ídolos, recebeu sobre si fazer o que é o correto, Abraham Avinu aceitou ela de volta e ele se casou com ela de volta. Então, como o pacto de Abraham, que é a circuncisão Brit Milá, ele está conectado diretamente com Abraham,
os filhos dele com Queturá, os nossos sábios dizem que estão obrigados a fazer a circuncisão. E aconteceu que os filhos de Queturá se misturaram com Ismael, e todos eles são obrigados à circuncisão no 8º dia. Tanto os filhos de Ismael quanto os filhos de Queturá. Lembrando que hoje em dia não tem mais como a gente saber quem é filho de quem. Não dá mais para apontar para alguém e falar, você é filho de Ismael. Falar, você é filho de Queturá. Não tem como saber. Então, essa obrigação não existe. Porém, se alguém quiser pegar e vir fazer, sabe, ele não vai estar passando por uma obrigação. Não vai estar passando por uma proibição. Um não-judeu, Acum, que se ocupa com o estudo da Torá, é passível de pena de morte. Um não-judeu que se ocupa com o estudo da Torá é passível de pena de morte. Isso levanta um alarme aí na cabeça de todos os senhores nesse exato momento. Vamos continuar. Ele não deve se ocupar senão com as 7 mitzvot que lhe pertencem e com estudos ligados a emuná e autoaprimoramento. Olha, isso aqui é muito importante. É muito perigoso também. E deve todos vocês, Brenor, saberem de cor e salteado. Todo não-judeu que se ocupa com o estudo da Torá é passível de morte, a não ser as 7 leis que lhe concernem, tudo que está ligado a emuná, o que for fazer ele entender a Deus de maneira mais clara e aquilo fortalecer a fé dele com Deus, e o que tiver ligado a autoaprimoramento de seus traços de caráter. Porém, o que tiver conectado a estudos de Kabbalah, entender como os mundos espirituais funcionam, ou abrir e começar a estudar leis de Shabat, como se cumpre o Shabat. Os não-judeus que pretendem se converter, tudo bem, eles têm a permissão, porque eles querem se converter. Aí tem uma permissão para isso. Agora, o não-judeu que ele fala, deixa eu estudar também como é que cumpre o Shabat. Eu também quero entender os detalhes da lei sobre colocar o tefilin. Eu quero entender os detalhes da lei sobre colocar o talit. Detalhes da lei sobre todo tipo de... tudo que não concerne a eles. Comer kasher. Leis de tocar em mulher, não tocar em mulher. Tudo que for ligado à parte técnica, à parte legislativa, é proibido para ele com pena de morte. É proibido para ele com pena de morte. De novo, a gente vai repetir isso mais uma vez. Que essa pena de morte, como não é aplicada na nossa geração, isso causa uma impressão na alma da pessoa, isso fecha a sorte dela, ela fica com problema no dinheiro, fica com problema na relação matrimonial, fica com problema em encontrar o seu par ideal para se casar. Ela pode ser atacada por espíritos malignos, ela tem sobre ela a pena de morte. Pode cair uma árvore na cabeça dela, pode ser atropelada, pode acontecer coisas terríveis. Então, se você tem um livro, você não é judeu, e tem um livro na sua casa sobre parte técnica da lei, sobre assuntos de Kabbalah, o Tânia é um dos livros aí que falam sobre Kabbalah e os detalhes do mundo espiritual, como é que a alma funciona, como deixa de funcionar, não tem esses livros com você. Encontre uma sinagoga mais próxima, deixe os livros lá, e fique com você só as 7 leis de Noar, todos os livros que eles estão ligados, estudo que ele está ligado com emuná, com fé. Exemplo disso, no nosso canal Sabedoria da Torá, vocês têm a Maratona Porção Semanal, que lá nós trazemos toda a sabedoria do nosso Pentateuco, do Humash, trazendo isso em um formato para entender como aquilo está conectado com o nosso trabalho a Deus, como a gente vai amar a Deus ainda mais, como a gente vai temer a Deus ainda mais. Isso está ligado com emuná. A gente vai ter cada vez mais fé em Deus, a gente vai ter cada vez mais força no cumprimento com as mitzvot. Mas no que tange a leis, eu tenho aqui também uma série no canal que se chama Lei Judaica, e lá tem um vídeo que é sobre o Birkat Eilanot, a bênção das árvores, explicando detalhes sobre a bênção das árvores. Não é bom para Benoar
entrar nesse quesito do que é o detalhe da lei não é bom. Ele tem que se ater às suas 7 leis. Eu não sei até que ponto realmente vai ser uma proibição, porque é permitido para ele fazer essa bênção das árvores. O que é proibido para o Benor, que é algo explícito, é cumprir Shabat, colocar tefilim. Bom, eu não vou aqui falar, porque agora não está me vindo, e eu preciso ter isso de maneira absoluta para falar e ser exatamente, né? Para não falar nenhuma besteira aqui. Então, o que sim é proibido para o não-judeu, com pena de morte, é cumprir Shabat e estudar a Torá, tudo que não for as 7 leis, tudo que não for a parte que liga ele, a parte da emuná, a parte da fé e do autoaprimoramento. Aí fica proibido. E assim também, se o não-judeu guardar o Shabat, mesmo que seja um dos dias comuns da semana, mas o fizer para si como se fosse um Shabat, é passível de pena de morte. Não é preciso nem dizer se ele criar para si um dia de festa, como se fosse uma data sagrada. Aqui é o seguinte, é proibido o não-judeu cumprir Shabat. E além disso, o cumprimento do Shabat é algo proibido, mas aqui o Rambam está ensinando que é proibido ele fazer para ele um dia como se fosse um Shabat. Assim como os cristãos pegam o domingo e falam que é o dia sagrado deles, e o domingo ninguém trabalha, é proibido para o não-judeu fazer isso. E nem é preciso dizer se ele criar um dia de festa para si como se fosse uma data sagrada. Ou seja, aqui é falado sobre o domingo, a data sagrada dele, o domingo. Eu não sei qual é o motivo dentro do cristianismo, eu não estou nem interessado em saber, mas para eles é o dia sagrado por motivo que for e eles não trabalham esse dia. É proibido não trabalhar esse dia. Tem que trabalhar esse dia como outro dia qualquer. E ele também não pode fazer para si um dia como se fosse Shabat, ou seja, um dia de feriado e no outro dia da semana. Ele chega e fala assim, toda terça-feira eu não trabalho. Por quê? Porque assim eu quero. Toda terça-feira eu não trabalho. Proibido. Qual que é o modo permitido? Isso quer dizer o quê? Que o não-judeu tem que trabalhar 24 horas, 7 dias por semana? Não. Quer dizer que ele pode sim escolher dias de folga, só que dias aleatórios. Peguei uma terça-feira essa semana. Passaram-se 2 semanas, peguei um sábado para descansar. Não tem a ver com cumprir as leis do Shabat. Quer dizer não trabalhar. O não-judeu, ele está contribuindo para o mundo enquanto ele estiver trabalhando. Esquece Shabat, esquece domingo, esquece qualquer dia. Trabalhar um dia após o outro. Porém, se ele quiser tirar folga, ele tem o direito dele. Vai para a praia, vai para a cachoeira, vai fazer uma trilha, vai para a pousada. Ok, vai pular de bungee jump, asa delta, se quiser. Só que não ser o mesmo dia toda semana. Isso é o que o Rambam diz que é proibido. Pega uma quarta-feira aqui, passaram-se 2 semanas, pega uma quinta-feira ali, pega um domingo aqui, um sábado ali, e assim por diante. A regra geral é, não se permite a eles inventar uma religião ou criar mandamentos para si, mesmos por iniciativa própria. Não existe um não-judeu criar regras por si só. Falar, agora, beleza, tem as 7 leis, mas eu vou adicionar algumas outras coisas. Não, isso daqui, essa lei aqui de comer animal vivo, eu vou adicionar também que é proibido. A planta viva também é proibido, tem que matar a planta. Aonde que está escrito matar a planta? Animal vivo é animal, assim como foi explicado na parte anterior, na parte 3. Não tem agora inventar o que a lei não diz. É você se ater à lei e você não criar uma religião, não da sua própria cabeça começar a tirar raciocínios e entendimentos novos e dali escrever aquilo e começar a reformar, começar a transformar em outra coisa. Sai dessa. Se você é um Benoah, está numa comunidade que você percebe que está acontecendo esse tipo de coisa, que não tem um rabino lá, não tem um judeu fazendo tudo seguir conforme a lei da Torá, o negócio está descambando, está ficando esquisito, sai fora. São as 7 leis, é a parte da emuná e é a parte do autoaprimoramento. Como um exemplo do autoaprimoramento, a nossa série de Lapidando Traços de Caráter.
não se irritar, saber como se irritar, se pode, como pode, a parte da humildade, como ser humilde, se pode ser humilde todo o tempo ou às vezes não. A gente vai falar sobre a paciência, sobre a impaciência, sobre a arrogância, né, que é meio que a cara de pau, se expor, e daí por diante. Ou ele será um Ger Tzedek convertido justo, aceitando sobre si todos os mandamentos da Torá, ou permanecerá na sua própria lei, isto é, 7 leis de Noah, sem acrescentar nem diminuir. Rambam então aqui ensinou, ou você é Ben Noah, ou você é judeu. Você quer se converter? Vai para o caminho da conversão e pronto. Agora, não seja um Ben Noah que cumpre o que os judeus cumprem. O Ben Noah não precisa... A mulher Bat Noah, ela não tem que cobrir o cabelo, ela não tem que se vestir com aquele pano igual judia. Ela quer se vestir com recato? Ela pode. Ela quer botar um vestido grande? Ela pode. Só que não se pareça com a judia, com lenço na cabeça e com outros acessórios. Por quê? Porque a partir do momento que você estiver andando na rua e você entrar num estabelecimento para comer, entrar numa lanchonete para comer, e lá dentro não tiver comida kasher, tiver carne com leite, tiver presunto, porco, você vai poder comer à vontade. O problema são as pessoas que estão de fora, estão achando que você é judia e estão falando lá, tá vendo a judia? Vestida de judia, entra no estabelecimento que é proibido para ela comer comida não kasher. E qual que é a consequência disso? Hilul Hashem, a profanação do nome de Deus, que é algo gravíssimo. Então, afastem-se de se parecer com o judeu. Não judeu, não coloca kippah na cabeça. Se ele quiser cobrir a cabeça, ele pode e ele vai ter boa influência disso. Cobre com boné, bota uma touca, talvez um gorro, não tem problema, você pode, entendeu, ver como os não-judeus no geral cobrem a cabeça, você vê o que é mais conveniente, mais confortável para você, que você mais gosta, uma boina, e pode colocar. Mas kippah é de judeu, não comprem kippot, não usem kippot se você é um Ben Noah, porque se você é Ben Noah, tiver de kippah, chegar a final de semana Shabbat, onde você pode trabalhar, você está com a kippah na cabeça, entrar no seu carro, ir para o seu escritório trabalhar, ir para a sua oficina trabalhar, as pessoas vão olhar, olha só um judeu em pleno Shabbat, com kippah na cabeça, barbão na cara, saindo de branco e preto, terno e gravata, saindo de carro, olha como ele é cara de pau, ele nem se preocupa com a vontade de Deus, ele não está nem aí para as mitzvot. Ele está se lixando para Deus, ele é tão nojento que ele vai com a roupa de judeu ainda, ele nem para tirar a kippah da cabeça. Hilul Hashem, profanação do nome de Deus, que é a pior de todas as averot, pior de todas as transgressões. Você, Ben Noah, está querendo fazer a vontade de Deus, então não se vista e não se pareça com o judeu, para evitar o Hilul Hashem, para evitar essa proibição de profanação do nome de Deus. E se ele estudar Torá, ou guardar Shabat, ou inventar algum novo preceito, são punidos com açoites ou outras penas. Ou seja, se ele inventar um novo preceito, se ele guardar o Shabat, se ele estudar a parte da Torá que não lhe concerne, ele vai estar sujeito a apanhar, ele vai estar sujeito a pena de morte, outras penas aqui que o Rav está falando, o Rav Moshe Ben Maimon está nos ensinando, e lhe advertimos, a gente avisa ele, que é passível de pena de morte por descumprir o Shabat, mas não é efetivamente condenado à morte. Aqui ele falou de uma maneira abrangente, o juiz vai saber interpretar isso aqui e julgar o caso, a gente vai entender por cima e continuar. Um Ben Noah não judeu que deseja cumprir uma mitzvah dentre as outras mitzvot da Torá, com a intenção de receber recompensa, não impedimos de cumprir ela. Olha que legal. Então, se o Ben Noah quiser cumprir as outras leis da Torá, porque ele quer receber mérito por isso, a gente não impede ele disso, e ele vai ganhar mérito. Ele vai ganhar mérito. Vamos ver o exemplo que o Rambam dá. De novo, eu volto ao que eu acabei de falar anteriormente, isso não é uma contradição. Não fazer Hilul Hashem, não fazer profanação no nome de Deus. Você vai fazer as mitzvot que não vão causar profanação do nome de Deus. Marit Ain, que vai aparecer aos olhos. Marit Ain é uma proibição.
vai parecer aos olhos que você é judeu. Assim como o judeu, ele tem a proibição dele comer, dele tá comendo um hambúrguer, um sanduíche de carne, e tem um copo de leite de soja do lado, é proibido. Mas calma aí, a proibição é carne com leite, aqui o leite é de soja, o leite é vegetal, por que não pode? Por marit ain, por parecer aos olhos, para os outros que estão observando que ele está misturando carne com leite. Isso é Hilul Hashem, profanação do nome de Deus. Então o Rav diz que tem que deixar a caixinha do leite de amêndoas, né? do leite de soja, do leite que for vegetal, do lado, que aí todo mundo vai ver que aquilo é algo permitido, que ele vai poder comer aquela carne e beber aquele leite, que aquele leite não é de vaca. Então, continuando com o exemplo do Rambam sobre a mitzvah que o não-judeu vai cumprir. Se ele trouxer um sacrifício de olá, um holocausto, que é um sacrifício de farinha, não, desculpa, o olá é o sacrifício queimado, nós o aceitamos dele. E se ele der caridade de tzedakah, nós aceitamos dele. Se os senhores quiserem fazer caridade de tzedakah, que os senhores terão ótimas influências sobre os senhores. Os senhores podem aqui embaixo apertar o botão Seja Membro, assine, dê os seus 10%, por mais que você não seja obrigado, mas você pode dar para receber boas influências. Todo aquele que maaser, que dá o dízimo, mitasher, enriquece, é uma promessa da Torá. Quem dá os 20%, ele está prometido sobre ele que ele vai enriquecer. Quem dá os 10%, está prometido que Hashem vai retornar para ele com bênçãos. E se ele der caridade de tzedakah, nós aceitamos dele. Se um idólatra, Akum, der caridade, também a aceitamos dele, mas a destinamos aos pobres dos próprios idólatras. Então, se um idólatra quiser dar caridade, nós podemos aceitar dele, mas a gente não vai usar para a gente. A gente vai utilizar da caridade deles para ajudar os pobres do país deles, do lugar deles. Os próprios idólatras, o dinheiro vai voltar para eles. A gente não pode utilizar do dinheiro de idólatra. O Beit Din, no Tribunal de Israel, é obrigado a estabelecer juízes para esses Gerim Toshavim, os residentes não-judeus que aceitarem sobre ele as 7 leis de Noé, ou seja, tiverem os Bnei Noach aqui dentro de Israel, então é obrigado a estabelecer juízes para os Bnei Noach aqui em Israel. Um juiz especial, eles não vão entrar no tribunal de Israel, eles vão ter o tribunal dos não-judeus, dos Bnei Noach, a fim de julgá-los de acordo com essas leis, para que o mundo não se corrompa. Então, para que o mundo não se corrompa, tem que ter o tribunal dos Bnei Noach, para tudo ser julgado lá. Se o Beit Din considerar adequado nomear juízes entre eles mesmos, pode nomeá-los. E considerar melhor nomear juízes de Israel para julgá-los, também pode nomeá-los. Então, esse tribunal dos Bnei Noach, podem os próprios Bnei Noach serem os juízes deles. Claro que eles vão ter que passar em toda a preparação para ser juiz, mas eles vão poder ser juiz deles mesmos. Eles vão poder se aconselhar com os judeus, para todo caso que eles não souberem resolver, mas os casos que eles souberem resolver, eles mesmos vão poder ter essa liberdade de julgar a eles mesmos, os próprios Bnei Noach. Obrigado, senhores, por estarem em mais um estudo muito legal, maravilhoso, engrandecedor e que vai nos aproximar com Hashem. Vou deixar na descrição um PDF muito bom, que é uma prece antes de estudar as 7 leis de Noach. E a minha recomendação é que comprem esse e-book do Rav Shimshon Brisker, o curso completo para Bnei Noach, com 353 páginas. Os senhores fazem a prece anterior ao estudo e façam a sua leitura do livro. Eu recomendo que façam a divisão em 30 dias, que dá 12 páginas por dia, e terminem todo mês esse estudo completo, que o não-judeu que estuda a parte que lhe concerne, que são as 7 leis, a parte da fé, da emuná, e lapidar seus traços de caráter, ele vai estar como fazendo o seu Kurban no Beit HaMikdash, sendo um Kohen Gadol, sendo um sumo sacerdote fazendo o trabalho no Beit HaMikdash.
Tudo de bom, pessoal. Convido também os senhores a assinar, seja membro aqui embaixo, para que possamos produzir ainda mais conteúdo para os senhores. Eu tenho muitas séries para trazer. Vou deixar recomendação de outros vídeos aqui para os senhores poderem continuar estudando. Nos vemos no próximo estudo.